Imagine um livro antigo, cheio de códigos e mistérios, que guarda segredos sobre o nosso mundo. Seu autor? Michel de Nostredame, o Nostradamus, médico francês do século XVI. Suas profecias são uma viagem ao desconhecido, entre céticos e crentes. O que suas palavras realmente significam para o nosso futuro? A resposta pode estar nas entrelinhas. Para entender o profeta, precisamos conhecer o homem. Michel de Nostredame nasceu em 1503, no sul da França. Médico respeitado e visionário. Viveu em tempos de medo, como a peste negra, e viajou tratando doentes. À noite, escrevia visões do futuro, que se tornaram as profecias. Sua fama atravessou séculos, tornando-se um enigma eterno. Vamos viajar no tempo para uma profecia famosa. Nostradamus escreveu sobre cânticos e exigências de escravos e cativos. Muitos veem isso como a Revolução Francesa de 1789. O povo faminto se levantou, cantando hinos de liberdade, como o La Marseillaise. Nostradamus menciona uma grande cidade e fortaleza, ligada à queda da Bastilha. A Bastilha, símbolo de opressão, foi destruída, marcando o fim da monarquia. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram capturados. As quadras falam de governo derrubado e cabeças decapitadas. Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados. Um fim trágico. Para estudiosos, a conexão é clara demais para ser coincidência, como 2 e 2 são 4. Céticos dizem que termos genéricos podem se aplicar a muitas revoltas. A interpretação é feita após o evento, facilitando conexões, tipo adivinhar, depois que o jogo acabou. Mas para muitos, a precisão é assustadora. Nostradamus parece ter descrito um evento específico e transformador. A dúvida persiste. Coincidência ou visão verdadeira? É de arrepiar. Uma profecia perturbadora parece nomear um vilão histórico. Nostradamus escreve sobre um líder nascido perto do Rister. Rister soa como Hitler, e é o nome antigo do rio Danúbio, perto do nascimento de Hitler. A descrição continua, falando de um jovem capitão da Germânia. Hitler foi um jovem soldado, e depois líder da Alemanha. A profecia menciona seduzir as massas com sua língua. Hitler usou oratória para inflamar ódio e levar à Segunda Guerra Mundial, um verdadeiro demagogo. A quadra fala de bestas ferozes cruzando rios, associadas a tanques alemães. A guerra uniu nações contra a ameaça nazista, como um time contra um inimigo comum. Céticos dizem que Rister é um rio e a conexão com Hitler é coincidência, tipo procurar chifre em cabeça de cavalo. A descrição de um líder carismático é vaga, mas a combinação de elementos torna a profecia difícil de ignorar. É de dar um nó na cabeça. Nostradamus parece ter visto a sombra da suástica no século XX. A precisão é desconcertante, desafiando explicações simples. A profecia continua a intrigar e provocar debate, como um bom dilema. Vamos para um evento recente. 11 de setembro de 2001. Nostradamus fala de um grande fogo caindo na Cidade Nova. Muitos veem isso como Nova York e os aviões nas Torres Gêmeas. Duas grandes rochas são interpretadas como as torres, que caíram como castelos de areia. A imagem dos rios vermelhos de sangue simboliza a perda de vidas, um cenário de filme de terror. A profecia captura o horror e choque global. Outra quadra menciona pássaros de metal, descritos como aviões. A ideia de pássaros atacando gêmeos é específica e arrepiante, faz a gente gelar a espinha. Céticos dizem que Cidade Nova é comum e interpretações são subjetivas. A profecia só fez sentido após o evento, como a gente só valoriza depois que perde. Mas para muitos a conexão é forte demais. É de deixar de queixo caído. Nostradamus parece ter tido um pesadelo sobre o futuro. A precisão das palavras antigas é perturbadora. A dúvida persiste. Visão verdadeira ou coincidência? O mistério continua a fascinar e desafiar, como um bom caso de polícia. Nostradamus pode ter previsto a crise de 2020. Uma quadra fala de uma grande praga surgindo em uma cidade marítima. Muitos veem conexão com a pandemia de Covid-19. Wuhan, embora não costeira, é um centro conectado por rios, como um grande entroncamento. A descrição de uma praga ressoa com nossa experiência recente. Fronteiras fecharam, cidades em lockdown, hospitais lotados, um verdadeiro caos.
Nostradamus conhecia o poder de uma doença para mudar a sociedade. A parte enigmática é a menção a um grande líder. Quem seria essa figura? As interpretações variam, como em um jogo de adivinhação. Céticos lembram que a história está cheia de pragas. A profecia sobre uma praga é genérica, como um ditado popular. A conexão com o Covid-19 é uma tentativa moderna de encaixar as coisas. No auge da incerteza, muitos buscaram respostas no livro antigo, como quem procura um conselho no oráculo. As palavras de Nostradamus oferecem consolo ou medo. O mistério da profecia continua a intrigar, como um bom segredo. Se Nostradamus acertou o passado, o que diz sobre o futuro? Ele escreveu sobre o sol queimando a terra e peixes fervendo. Muitos veem isso como mudanças climáticas. Ondas de calor, secas e aquecimento dos oceanos são diários. O planeta parece com febre, como ele descreveu, tipo um doente na UTI. Visões de conflito são intensas. Nostradamus fala de uma grande guerra entre dois poderes. Em um mundo com tensões crescentes, soa como um alarme, um aviso de perigo. Ele menciona fogo do céu, cidades em ruínas, fomes. Seria uma terceira guerra mundial? Armas nucleares? Um cenário apocalíptico? Profecias mencionam desastres naturais, terremotos, inundações, erupções mudando a terra. Com a ciência alertando sobre o aumento do nível do mar, palavras são relevantes. É um aviso para cuidar do planeta, nosso lar. O futuro pode ser sombrio, mas a ação está em nossas mãos. Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence, mas a gente faz a nossa parte. As profecias de Nostradamus não ficam na Terra. Ele fala de uma luz em Marte. Em uma era de missões a Marte, a profecia ganha novo significado. Seria a chegada da primeira nave humana? Hoje, missões a Marte são um objetivo concreto, como um grande desafio tecnológico. A profecia parece presciente. Como ele concebeu a ideia de viajar a outro planeta? Uma mente à frente do seu tempo. Além da exploração espacial, fala de mudança na liderança global. Prevê um novo líder mundial. As descrições são vagas, mas falam de paz e prosperidade. Ou uma figura sombria unindo o mundo, tipo um rei do mundo. A ideia de uma nova ordem mundial é fascinante e assustadora. Quem seria essa pessoa? Político, líder religioso ou uma inteligência artificial? A profecia nos força a questionar estruturas de poder. Sugere um período de transformação para a humanidade, como um novo capítulo na história. Chegamos ao fim, mas o mistério permanece. Quem foi Nostradamus? Gênio ou poeta inteligente? Não há resposta fácil, como em um enigma sem solução. Precisão desconcertante ou palavras vagas. Nomes como Richter, eventos como a Revolução Francesa. Para crentes, acertos são grandes demais para acaso. É como ganhar na loteria várias vezes seguidas. Ignorar avisos seria tolice. Céticos apontam viés de confirmação. Selecionamos profecias que funcionam. Ignoramos as que não, tipo ver o que a gente quer ver. A linguagem codificada cria a ilusão de profecia. A verdadeira magia é nos fazer pensar sobre o futuro. Suas palavras nos forçam a olhar para a história, como quem folheia um álbum de fotos. Coincidência ou verdade? A pergunta não é a mais importante. O que fazemos com a dúvida? O futuro está em nossas mãos, como uma tela em branco.